Olá, pessoal. Hoje nós entrevistaremos aqui, na verdade, um bate-papo com o Cássio. O Cássio todos conhecem. O Cássio é o atual presidente da Associação Comercial Industrial de Avaré. Não é a primeira vez que ele é presidente, mas o Cássio já foi presidente do Rotary, presidente do Centro Avareense. Olha, o que ele foi é presidente. Então vai ser um bate-papo muito interessante de tudo o que ele passou, do que ele viveu. O Cássio também sempre participou do mundo político da nossa cidade, sempre presidente de partido político, foi candidato a prefeito. Então é muito interessante o bate-papo de hoje. Fiquem aí e acompanhem com a gente. Cássio, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Não é? Você que é uma pessoa super conhecida na cidade, de há muito tempo, avareense, não é? E hoje é presidente da Associação Comercial. Mas antes ocupou diversos cargos, diversas diretorias, presidências em diversos pontos da nossa cidade. O que você tem a dizer dessa caminhada sua, os lugares que você passou, Centro Avareense, Associação Comercial, Rotary, o que é a bagagem de vida que deu para você? Além, evidente, da sua família, é claro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, nesse bate-papo. O que eu tenho a dizer sobre esse questionamento seu é exatamente que tudo em que eu possa ajudar, possa fazer alguma coisa, eu entro de cabeça, é uma determinação, eu tenho uma filosofia de vida, que se a gente se propuser a fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. E graças a Deus, em tudo, por onde passamos, por onde presidimos, dirigimos, fomos bem-sucedidos, graças a Deus, sem nenhuma vírgula, sem nenhum senão com relação à honestidade de propósito, em todos os sentidos. Então eu fico muito à vontade, cresci muito, tenho muita vontade de fazer e ainda acho que tenho muito por fazer. Exato. Agora diga uma coisa, Cássio, desses diversos lugares que você trabalhou, diretorias que você ocupou, quais as peculiaridades de alguma delas? Olha, no Centro Avareense eu tinha essas dificuldades, mas eu tinha esse ganho, Rotary, porque cada lugar é um pessoal que a gente trabalha e é um estilo de administrar, não é? Como que foi o ganho nesses lugares aí, de conhecimento, de bagagem, enfim, ganho de vida? Wagner, com certeza, a primeira grande empreitada que nós enfrentamos foi a presidência do Centro Avareense. Nós assumimos o Centro Avareense em 91, o centro estava com alguns problemas, fizemos um trabalho muito forte lá, no sentido de reconstruir o clube, reordenar as coisas do clube, inclusive até aquela época não existia a possibilidade da reeleição. E partiu dos associados um movimento para viabilizar a reeleição, foi viabilizado, nós nos candidatamos de novo a pedido das pessoas, fomos reeleitos pela primeira vez, fizemos um trabalho realmente, deixamos um outro Centro Avareense de quando saímos. E a partir daí outras, fomos vereadores, fui candidato a prefeito, depois assumi como diretor da Associação Comercial, já faz 19 anos, 29 anos mais ou menos que eu estou na associação, que eu estou na Associação Comercial. Só interrompi por um período uma presidência em que eu discordava da forma de administrar, eu me ausentei, que foi mais ou menos de 2003 a 2007, 2008. Né? Quantas vezes você já assumiu a presidência? A presidência, da primeira vez, eu fui presidente de 97 a 99, uma vez, e agora eu estou na quarta presidência nesta gestão. Essa nova. Então nós estamos aí há bastante tempo na presidência, aí, completaremos aí 8 anos de gestão na presidência da Associação Comercial. O Rotary Clube. Você foi presidente do Rotary? Fui presidente do Rotary de 95 a 96 e de 2001 a 2002 também fizemos um trabalho. Eu tive a felicidade de, no Rotary, quando a gente presidia o Rotary, um trabalho iniciado anteriormente, foi na nossa gestão que culminou, não foi trabalho meu, mas foi na nossa gestão que culminou. Se a Avaré hoje tem uma UTI, ela deve ao Rotary Clube, à Fundação Rotária, e isso aconteceu na nossa gestão, na nossa gestão, porque é um trabalho que foi feito há muitos anos, foi um projeto que disputou no mundo inteiro e ganhou em primeiro lugar em Avaré, e a UTI da Santa Casa realmente foi um trabalho do Rotary Clube.
Repito, não foi um trabalho meu, nós Sim. concluímos o trabalho, mas o trabalho foi iniciado por várias gestões anteriores, porque não é fácil conseguir... O Rotary que montou a nossa UTI? Foi o Rotary, recursos do Rotary que montou a UTI, exatamente, o recurso do Rotary, a Fundação Rotária que montou a UTI. Foram feitos vários projetos no mundo, foram selecionados alguns, num primeiro momento ficou 160 projetos no mundo, depois foi se eliminando, e foi ficando um aqui, outro ali, e a Avaré conseguiu, no Brasil, a única cidade que conseguiu um projeto desse porte. Aí, na época foi 195 mil dólares, ou qualquer coisa assim, que foi que instalou a UTI na cidade de Avaré. Quantos leitos você lembra da época? Não me lembro, realmente faz muito tempo, eu não lembro, mas a parte de equipamentos da UTI Sim. que foi a que foi patrocinada pelo Rotary. Todo equipamento, a reforma, vocês que fizeram também, ou era... Não, as instalações, né? Sim. A reforma foi a Santa Casa, mas as instalações, equipamentos, tudo que viabilizou foi com recurso do Rotary Club. Que período que você foi vereador? Eu fui vereador no período eu me elegi em 92, fui vereador de 93 a 95, depois em 96 houve eleição para prefeito, na época em que o Dr. Miguel Paulucci foi prefeito de Avaré. Você foi vereador com o Miguel, na mesma época do Miguel? Na mesma época do governo Miguel. E você lembra de algum projeto interessante dessa época? Não só seu, da Câmara, o que viabilizou? O governo Miguel foi marcado por algumas peculiaridades. Eu, por circunstâncias da época, eu fazia parte da oposição. Eu liderava a oposição ao governo Miguel e nós, já na época, eu era diretor da Associação Comercial, era diretor comercial, vice-presidente comercial da Associação Comercial, e nós tínhamos os governos de Avaré. Como Avaré nunca foi propriamente administrada por algum empresário, os governos de Avaré sempre pecaram nessa parte que diz respeito ao empresariado, ao comércio. Então, nós, na época, lutamos muito para defender algumas coisas que a visão daqueles que não eram empresários queriam implantar em Avaré. Muitas coisas nós evitamos que pudesse causar prejuízo ao comércio de Avaré, porque nós sempre tivemos em mente. Eu entrei na diretoria da Associação Comercial em 1987 e nós sempre brigamos por uma coisa e lutamos por isso, para fazer Avaré, pela localização geográfica, política que tem, o grande polo comercial da região. Você não tenha dúvida que Avaré hoje é o grande polo comercial de toda a região e poucas cidades do porte de Avaré têm o comércio com a força que tem o comércio de Avaré. Então, desde aquela época, nós lutávamos para isso e todas as medidas que se queria tomar na cidade, eu, na qualidade de vereador, representante do empresariado, que se queria tomar, que pudesse prejudicar o crescimento econômico da cidade, nós lutávamos contra, combatíamos de todas as formas e eu acho que o grande marco nosso foi isso. Evitamos alguns males, alguns equívocos que todo o governo Miguel teve a sua época, fez boas coisas, mas tentou-se fazer algumas coisas que seriam prejudicial. Se eu for enumerá-las aqui agora, vai se alongar. Mas algumas coisas, então nós impedimos muitas coisas ruins e acrescentamos coisas boas para fazer Avaré nessa caminhada toda aí de chegar a ser o grande polo comercial que é. Mas eu acho que a grande briga nossa, o grande feito, é que Avaré, naquela época, desde governos anteriores, Avaré tinha uma coisa chamada Semana Inglesa. E o comércio de Avaré chegava a meio-dia de sábado, tinha que fechar. Agora, como é que pode um polo comercial, uma cidade da região, fechar o comércio a meio-dia? E esse foi um trabalho que nós fizemos, brigamos, fazíamos abrir o comércio, abria um, abria outro, não compensava, a lei municipal não permitia. Foi um trabalho feito muito forte no sentido de fazer, e aos poucos, isso não foi da noite para o dia, conquistamos, depois eu entrei presidente, quando eu saí da vereança, eu fui candidato à sucessão do prefeito Miguel Paulucci, e o vencedor foi o Joselir na época, aí nós assumimos a presidência da Associação Comercial, e aí fizemos um trabalho junto também, a partir do momento que eu deixava o campo político, eu entrava para a Associação Comercial, eu procurava me aliar no sentido de fazer entender, de viabilizar. Sim. A associação nós conseguimos implantar no governo Joselir um antigo anseio
do comércio todo, que a Zona Azul foi implantada naquela época com um trabalho feito e elaborado pela Associação Comercial, porque era necessário, a Avaré tinha, como tem hoje, sérios problemas de estacionamento, então nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos na época evitar, eu como vereador, na época existia um projeto em Avaré, absurdo, que queria fazer um calçadão em Avaré, que ia fechar todo o centro comercial de Avaré, como calçadão. Era uma utopia que não tem sentido, chegaram a fazer o projeto, colocar no papel, queriam fazer a rua Rio de Janeiro, a Maranhão e a rua Pará, todo o centro fechado. Ia simplesmente matar o comércio de Avaré. Avaré não é uma cidade que tem uma rua comercial que você possa transformar em calçadão. Avaré é todo um quadrilátero, uma região central que não pode nem pensar em ter calçadão. E nós, na época, fizemos um amplo trabalho no sentido de mostrar que nas cidades onde tinha implantado, matou o comércio central. Então, calçadão não comporta. Até São Paulo hoje está abrindo algumas ruas, algumas cidades. Tem alguns calçadões que são inteligentes, como o de Bauru, que não fecha tudo, as ruas cruzam. Mas mesmo assim a Avaré não comporta, porque não tem uma rua principal de comércio, né? Esse sistema que é adotado hoje pela Zona Azul, porque antes nós tínhamos era o cartãozinho, não era? Uhum. E você tem algum pensamento em relação a esse sistema aí? Porque eu lembro que na época que foi instalado, foi muito criticado, dizendo que aquilo não dava certo. E você acha que está funcionando? Eu acho que está funcionando. Nós defendemos, como presidente da associação, eu sou representante da associação no Conselho Municipal de Trânsito, nós estudamos muito isso e vimos, porque naquela época em que era feito por estagiário, moçada que não tem muita experiência, não era terceirizado, era estagiário da prefeitura mesmo, certo? Então, alguns comerciantes, algumas pessoas dominavam eles não tinham muita autoridade para fazer nada e deixavam o carro o dia todo lá. A implantação do parquímetro foi uma modernização, isso existe em qualquer país do primeiro mundo, certo? Foi nítido que a partir do momento em que começou, teve algumas correções, teve algumas coisas para ser corrigido, como ainda tem, mas melhorou e muito. Na época, simplesmente não existia local para estacionar no centro da cidade. Depois, logo que implantou, esvaziou, tinha lugar para estacionar, tranquilo, hoje tem, mas como cresceu o número de veículos, cresceu tudo, já se faz falta ainda estacionamento, mas ainda tem lugar para estacionar. Naquela época não tinha. Hoje é a máquina que faz, certo? Então, foi muito importante a terceirização, se foi feito de forma correta ou não foi nós que fizemos, mas a terceirização e a implantação do parquímetro foi muito bom para a modernização do sistema de estacionamento na cidade, que ainda continua ruim, mas muito melhor do que era antes. Então, exatamente isso que eu ia perguntar. Ainda continua ruim. Como você falou que você faz parte da comissão de trânsito, por exemplo, no dia de ontem, ou chega no final de semana, qualquer final de semana, não dá para você andar no centro da cidade com carro. Vocês, esse conselho ou da sua cabeça ou alguma coisa, você tem alguma sugestão para melhorar esse trânsito caótico do centro? Wagner, sugestões a gente tem, algumas coisas a gente briga muito. Por exemplo, uma coisa que não se pode nem pensar em Avaré, todo ano, chega no final de ano, fala, vamos fechar tal rua, vamos fazer calçadão ali, fazer experimental. Primeira coisa, não pode. O trânsito de Avaré já é caótico, não pode nem pensar em fazer algum calçadão, fechar alguma rua. Esse é um ponto que a gente tem batalhado muito. Agora, existem algumas coisas para serem feitas, precisa disciplinar o trânsito de Avaré e fazer em alguns locais, porque tem alguns locais na cidade que o Conselho fez, se eu for citar aqui, por exemplo, você chega na esquina da rua Rio de Janeiro com a Domiciano Santana. Tá? Ali era caótico, quem entrava na cidade pegava aquela rua e parava. Aí o que foi feito? Proibiu-se o estacionamento do lado esquerdo, botou uma faixa central, quem vai virar à esquerda na Domiciano, ele encosta para a esquerda, quem vai seguir reto vai dentro. Porque naquela época parava tudo para quem ia descer, estacionava-se dos dois lados e ficava aquela filmando. E isso foi feito em várias esquinas de Avaré. É que as pessoas não notam. Em várias esquinas fez isso. Divide, quem vai aqui ali na esquina da prefeitura também, na rua Bahia, quando chega na esquina da Freia ali, também foi aberto, quem vai virar para Pernambuco entra do lado esquerdo, quem vai seguir reto a Rua Bahia. Então muitas coisas foram feitas. Você pega, por exemplo, o trânsito em frente ao Jardim São João, a praça central da cidade. Quando era 45 graus, era caótico aquilo lá. Nós retiramos os 45 graus, colocamos estacionamento dos dois lados e hoje o trânsito flui normalmente lá.
Mesma coisa no Largo do Mercado. No Largo do Mercado era 45 graus. 45 graus não funciona em lugar nenhum, a não ser que seja uma avenida larga. Em frente à Santa Casa, a creche Santa Terezinha, também era 45 graus. Foi tirado 45 graus, colocou-se estacionamento dos dois lados, o trânsito flui normalmente. Ali no Largo do Mercado também tinha, porque o que acontecia? Quando abriu o farol da Rua Rio Grande do Sul com a Rua Santa Catarina, o que acontecia? Tinha uma pessoa manobrando para sair do estacionamento, parava, não andava. O trânsito na Santa Catarina, nos dias de pico, de sábado, de grandes movimentos, parava 2, 3 quarteirões, porque uma pessoa estava manobrando para sair lá. Então, tiramos todos os 45 graus, o único que foi colocado foi do lado do postão, lá do lado do tiro de guerra, porque lá é mais largo, lá dá para ter 45 graus. O resto foi tirado tudo, foi tirado em frente à creche, foi tirado na Rua Santa Catarina, na Rua Maranhão, que desce no antigo cinema, também tinha 45 graus, era caótico o trânsito lá, hoje estaciona-se dos dois lados e o trânsito flui normalmente. Então muita coisa tem sido feita, alguns erros têm acontecido. Tem acontecido, não tenha dúvida disso. Mas procura se corrigir e a associação. Faz, né? Exatamente. Mas a associação tem estado, tem cobrado, tem acompanhado de perto. Quando eu não posso participar, um representante nosso participa. E os erros que tem, a gente está trabalhando para corrigir. Mas muita coisa melhorou. Seria muito pior se não tivesse sido feito essas melhorias. Esse, entre aspas, esse calçadão feito em frente por Wagner Bruno, né? Wagner Bruno. O que você acha daquilo lá? Ali é uma opinião muito pessoal. A gente sente que a maioria das pessoas são contrárias. Eu não vejo assim tanto malefício, porque na época tinha um problema. As calçadas eram estreitas e estacionava-se dos dois lados, tá? Hoje estaciona-se de um lado num quarteirão e do outro lado no outro quarteirão. E tem as ilhas de estacionamento. Não reduziu muito o número de estacionamento e criou um ambiente de bulevar, um ambiente que eu particularmente não tenho nada contra aquilo lá, mas tem pessoas que são contrárias. Mas não atrapalhou em nada o trânsito, eu até inclusive acho que para fluir o trânsito ajudou melhor, porque dois lados estacionando dá problema, certo? Ali estaciona só de um lado, atrapalha muito o estacionamento. É verdade que reduziu o número de vagas, mas não reduziu tanto assim que possa ser tão prejudicial. Ótimo. Pessoal, nós já voltaremos com o Cássio, falando Associação Comercial e Industrial de Avaré e Cidade Turística. Como trabalhar esse assunto? Aguarde aí.